Romanos capítulo 8, versículo 28. Provavelmente você já ouviu essa passagem incontáveis vezes. Talvez tenha sido citada em um culto, compartilhada em uma rede social ou escrita em um cartão de encorajamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As palavras soam reconfortantes, trazem alívio imediato. Mas existe algo profundo nesse texto que a maioria das pessoas nunca percebeu. Algo que Paulo, o apóstolo, estava comunicando aos cristãos em Roma, que vai muito além de uma simples frase de consolo. Quando esse versículo é retirado do seu contexto original e transformado em um slogan motivacional, perdemos a força teológica que ele carrega. Perdemos o peso da promessa divina que sustentou mártires, fortaleceu perseguidos e trouxe esperança real em meio ao desespero absoluto. A verdade é que muitos crentes repetem esse versículo sem entender o que ele realmente está dizendo. Não percebem que Paulo não estava prometendo que tudo vai dar certo do jeito que imaginamos. Não estava garantindo prosperidade, saúde plena ou ausência de dor. O apóstolo estava revelando algo sobre o caráter de Deus e sobre como ele opera na história. Estava mostrando que existe um propósito maior por trás das circunstâncias que enfrentamos. Um propósito que transcende nossa compreensão imediata, nossos planos pessoais e até nossos desejos mais legítimos. Quando Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, ele não estava fingindo emoção. A dor era real. O sofrimento era verdadeiro, mas dentro daquela cena de lamento, Deus estava operando algo que ninguém ali conseguia enxergar naquele momento. Algo que cooperava para um bem maior. Entender Romanos 8:28 exige que voltemos ao texto com humildade, que abandonemos interpretações superficiais e estejamos dispostos a ouvir o que o Espírito Santo realmente inspirou Paulo a escrever. Esse versículo não é um amuleto de sorte. Não é uma promessa de que a vida cristã será fácil ou confortável. É uma declaração teológica profunda sobre a soberania de Deus, sobre seu governo absoluto sobre todas as coisas e sobre como ele está conduzindo a história da redenção em direção a um objetivo específico. Nos próximos minutos, vamos desconstruir cada palavra dessa passagem. Vamos olhar para o contexto que a rodeia. Vamos entender o que Paulo quis dizer quando falou sobre todas as coisas, sobre aqueles que amam a Deus e sobre o propósito segundo o qual fomos chamados. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a maneira como você lê a Bíblia e como enfrenta as dificuldades da vida. Para entender o versículo 28 de Romanos 8, você precisa voltar ao início do capítulo. Paulo não estava escrevendo pensamentos aleatórios. Ele estava desenvolvendo um argumento teológico coeso que começou lá no capítulo 1 e que atinge seu clímax exatamente aqui, no 8º capítulo. Antes de chegar ao versículo 28, Paulo já havia falado sobre justificação pela fé, sobre a lei que não pode salvar, sobre o pecado que habita na carne e sobre a gloriosa libertação que vem através do Espírito Santo. O contexto imediato dos versículos que antecedem a passagem em questão trata de sofrimento. Paulo menciona no versículo 18 que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada. Ele fala sobre a criação que geme, aguardando a redenção. Fala sobre nossa própria gemência interior, enquanto esperamos a adoção plena como filhos de Deus. Esse é o cenário no qual o versículo 28 foi inserido. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está mudando de assunto, ele está dando continuidade ao tema do sofrimento. Está respondendo a uma pergunta implícita que todo crente já fez. Se Deus é bom e nos ama, por que permite que passemos por dor?
Por que enfrentamos perdas, decepções, doenças e injustiças? A resposta de Paulo não é filosófica. Não é uma tentativa de explicar o mal ou de defender a Deus diante de acusações humanas. A resposta é teológica e prática. Deus está operando. Mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, mais incompreensíveis, mais injustas, Deus não está ausente. Ele não está indiferente. Ele está trabalhando todas as coisas juntas em direção a um bem que transcende nossa compreensão limitada. Isso não minimiza a dor, não torna o sofrimento menos real, mas coloca tudo sob a perspectiva da eternidade e do propósito divino. Perceba que Paulo escreveu essa carta aos Romanos em um momento de intensa perseguição aos cristãos. O imperador Nero ainda não havia começado sua campanha brutal de assassinatos em massa contra os seguidores de Cristo, mas a pressão social, a discriminação e o sofrimento já eram realidades cotidianas para os crentes. Muitos haviam perdido empregos. Outros foram expulsos de suas famílias. Alguns enfrentavam processos judiciais injustos. Quando Paulo fala sobre todas as coisas cooperando para o bem, ele não está falando para uma plateia confortável em um auditório moderno. Está falando para pessoas que conheciam intimamente o preço de seguir a Jesus. Pessoas que precisavam de uma âncora teológica sólida para não naufragar na fé. O versículo 28 não é poesia motivacional. É teologia robusta forjada no calor da tribulação real. É a afirmação de que Deus não perdeu o controle, que Ele não está improvisando, que cada lágrima, cada perda, cada momento de angústia está sendo tecido em um quadro maior que um dia será revelado em toda a sua glória. A expressão "todas as coisas" em Romanos 8:28 é uma das mais mal interpretadas de toda a Escritura. Muitos leem esse texto e assumem que Paulo está dizendo que literalmente tudo o que acontece é bom, que não existe mal real, que o sofrimento é apenas uma ilusão ou que a dor é sempre merecida. Mas não é isso que o texto diz. Paulo não está negando a existência do mal. Não está dizendo que o pecado é bom, que a doença é boa, que a morte é boa. O apóstolo está afirmando algo muito diferente e muito mais profundo. Ele está dizendo que Deus tem poder e sabedoria suficientes para tomar até mesmo as coisas más, as coisas dolorosas, as coisas injustas e fazê-las cooperar em direção a um bem maior. Isso é completamente diferente de dizer que tudo é bom em si mesmo. Pense na história de José, registrada no livro de Gênesis. Seus irmãos o venderam como escravo por inveja e crueldade. Esse ato foi pecaminoso, foi mau, foi injusto. José passou anos sofrendo como escravo no Egito. Foi falsamente acusado de um crime que não cometeu. Foi jogado em uma prisão e esquecido. Nada disso era bom. Mas no final, quando José se revelou aos seus irmãos, no capítulo 45 de Gênesis, ele fez uma declaração teológica profunda. No capítulo 50, versículo 20, ele disse: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." José não estava dizendo que a traição de seus irmãos foi boa. Estava reconhecendo que Deus tomou aquele mal e o redirecionou para um propósito maior. A maldade dos irmãos de José cooperou, sem que eles soubessem, para a preservação de toda uma nação durante uma fome devastadora. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo em Romanos 8:28. Todas as coisas incluem até mesmo aquilo que não entendemos, aquilo que parece não fazer sentido algum. A perda do emprego que você tanto precisava, o diagnóstico médico que destruiu seus planos, o relacionamento que terminou e deixou você despedaçado, a injustiça que você sofreu e que ninguém vai corrigir nesta vida. Paulo não está pedindo que você finja que essas coisas são boas. Não está pedindo que você sorria diante da dor e diga que está tudo bem. Ele está pedindo que você confie.
Que você creia que existe um Deus soberano, infinitamente sábio, que está tecendo todos os fios da sua história em uma tapeçaria que você ainda não pode ver por completo. Um dia, quando estivermos diante do trono, olharemos para trás e veremos como cada momento de dor, cada lágrima, cada perda foi usado por Deus para nos moldar à imagem de Cristo e para cumprir seus propósitos eternos na história da redenção. Romanos 8, 28 não é uma promessa universal para toda a humanidade. Paulo deixa isso claro quando especifica: aqueles que amam a Deus. Essa qualificação não é acidental. Não é um detalhe menor que podemos ignorar. O apóstolo está traçando uma linha divisória entre dois grupos de pessoas. Existe uma diferença fundamental entre aqueles que amam a Deus e aqueles que vivem em rebelião contra Ele. E essa diferença determina completamente como interpretamos as circunstâncias da vida. Para quem não ama a Deus, as coisas não cooperam necessariamente para o bem. Podem cooperar para julgamento, podem cooperar para endurecimento do coração, podem cooperar para uma trajetória que termina em separação eterna de Deus, mas para aqueles que o amam, existe uma promessa específica, selada pelo sangue de Cristo, de que nada será desperdiçado. Amar a Deus, na linguagem bíblica, não é apenas um sentimento emocional passageiro. Não é aquela sensação boa que você tem durante um momento de adoração no domingo. Amar a Deus é uma postura de vida. É colocar Ele acima de tudo. É obedecer seus mandamentos mesmo quando custa caro. É confiar nele mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jesus deixou isso claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, quando disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor verdadeiro a Deus se manifesta em obediência, em fidelidade, em perseverança. Quando Paulo fala daqueles que amam a Deus, ele está se referindo aos verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que nasceram de novo pelo Espírito Santo, aqueles que foram regenerados e que agora possuem uma nova natureza que deseja agradar ao Pai. Perceba a conexão entre amar a Deus e ser chamado segundo o seu propósito. Paulo não separa essas duas realidades. Elas andam juntas. Quem ama a Deus é alguém que foi chamado por Deus, e quem foi chamado por Deus é alguém que pela graça passou a amar a Deus. Isso nos leva a uma verdade profunda sobre a natureza da salvação. Nós não escolhemos a Deus primeiro, Ele nos escolheu. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nosso amor por Deus é resposta ao amor dele por nós. É fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações. E é por isso que podemos ter certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não porque merecemos, não porque somos melhores que os outros, mas porque Deus, em sua soberania e graça, decidiu nos amar e nos escolher antes da fundação do mundo. Existe um propósito no sofrimento que vai muito além do que conseguimos enxergar no momento da dor. Paulo sabia disso por experiência própria. No segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 10, ele descreve uma aflição tão intensa que ele e seus companheiros desesperaram até da própria vida. Não sabemos exatamente qual foi essa tribulação, mas sabemos que foi severa o suficiente para fazer um homem do calibre de Paulo pensar que ia morrer. E mesmo assim, olhando para trás, Paulo conseguiu identificar o propósito. Ele escreveu que aquilo aconteceu para que eles não confiassem em si mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O sofrimento tinha um objetivo pedagógico, tinha um propósito formativo. Estava moldando o caráter do apóstolo e preparando-o para ministérios futuros, que exigiriam uma dependência radical de Deus. Quando enfrentamos sofrimento, nossa tendência natural é questionar a Deus. Perguntar por que Ele permite aquilo, exigir explicações.
Mas a Bíblia nos mostra que Deus raramente explica o porquê do sofrimento no momento em que estamos passando por ele. Jó enfrentou perdas devastadoras. Perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde. Seus amigos vieram acusá-lo. Sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Durante todo o livro de Jó, ele clama por respostas. Quer entender o motivo de tanto sofrimento. E quando Deus finalmente aparece, nos capítulos 38 a 41, ele não dá uma explicação. Ele não revela os bastidores celestiais que vemos nos primeiros capítulos. Em vez disso, Deus faz perguntas. Perguntas que mostram a Jó quão limitado é seu entendimento. Perguntas que revelam a grandeza, a sabedoria e o poder de Deus. Jó percebe que não precisa de explicações. Precisa de Deus. E no final, ele declara no capítulo 42, versículo 5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O propósito do sofrimento, muitas vezes, é nos levar a um conhecimento mais profundo de Deus. É nos tirar da superficialidade. É quebrar nossa autossuficiência. É nos fazer clamar de um lugar de desespero genuíno, onde todas as nossas estratégias humanas falharam e só resta Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11, deixa claro que Deus disciplina aqueles que Ele ama, que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas depois produz fruto pacífico de justiça naqueles que por ela são exercitados. O sofrimento que o crente enfrenta não é aleatório. Não é Deus sendo cruel. É Deus sendo um pai amoroso que está moldando seus filhos à imagem de Cristo. E esse processo de conformação à imagem do Filho, mencionado logo depois no versículo 29 de Romanos 8, é exatamente o bem maior para o qual todas as coisas cooperam. Não é prosperidade material. Não é ausência de problemas. É transformação espiritual, é santificação, é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Existe uma distância enorme entre o que consideramos bom e o que Deus considera bom. Nosso conceito de bem está frequentemente contaminado por nossa cultura, nossas expectativas e nossos desejos egoístas. Achamos que o bem é ter saúde, dinheiro, relacionamentos harmoniosos e uma vida sem grandes sobressaltos. Mas Deus opera com uma definição completamente diferente. Para Deus, o bem supremo é a sua própria glória sendo manifestada e seus filhos sendo conformados à imagem de Cristo. Tudo o mais é secundário. Isso significa que Deus pode permitir que você perca tudo o que considera valioso nesta vida, se isso for necessário, para produzir em você o caráter de Cristo e para glorificar o seu nome. E quando isso acontece, quando todas as coisas cooperam para esse bem maior, Deus não está sendo cruel. Ele está sendo infinitamente sábio e infinitamente amoroso. Pense em como Jesus lidou com a morte de Lázaro. Maria e Marta eram amigas próximas de Jesus. Quando Lázaro ficou doente, elas mandaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, aquele que amas está enfermo. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6, está escrito que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele deliberadamente esperou. Deixou Lázaro morrer. Do ponto de vista de Maria e Marta, aquilo não fazia sentido. Jesus tinha poder para curar. Ele amava Lázaro. Por que não veio imediatamente? Elas não conseguiam enxergar o bem maior que Jesus estava planejando. Quando Jesus finalmente chegou, Marta disse a ele no versículo 21, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Havia um tom de acusação, uma dor profunda, uma incompreensão. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele disse no versículo 4 que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus.
O bem real que Deus estava operando através da morte de Lázaro ia muito além da saúde física de um homem. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo. Muitos judeus que viram aquele milagre creram em Jesus, conforme registrado no versículo 45. A glória de Deus foi manifestada de uma maneira que jamais seria possível se Jesus simplesmente tivesse curado Lázaro da doença. Maria e Marta queriam a cura imediata. Deus queria algo maior. Ele queria revelar Jesus como a ressurreição e a vida. Queria fortalecer a fé dos discípulos. Queria apontar para a ressurreição final que todos os crentes experimentarão. O bem aparente era a saúde de Lázaro. O bem real era a manifestação da glória de Cristo e o fortalecimento da fé de todos que testemunharam aquele evento. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo em Romanos 8:28. Todas as coisas, até mesmo a morte de alguém que amamos, até mesmo a dor que parece sem propósito, cooperam para um bem que transcende nossa compreensão limitada e nossos desejos imediatos. A providência de Deus é sua ação contínua de sustentar, governar e dirigir todas as coisas em direção aos seus propósitos eternos. Nada escapa do governo divino, nem mesmo os eventos que consideramos aleatórios ou as escolhas que fazemos livremente. Provérbios capítulo 16, versículo 33, diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Até o lançamento de dados, algo que parece completamente casual, está sob o controle soberano de Deus. Isso não significa que Deus é autor do pecado ou que força as pessoas a fazerem o mal. Significa que Ele é capaz de trabalhar até mesmo através das escolhas pecaminosas dos seres humanos para cumprir seus propósitos santos. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Homens ímpios crucificaram o Filho de Deus, mas Deus usou aquele ato de maldade extrema para trazer salvação ao mundo. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele está afirmando a doutrina da providência divina. Está dizendo que não existem acidentes no universo de Deus, que nada pega Deus de surpresa, que Ele não está reagindo aos eventos como se estivesse tentando consertar algo que deu errado. Deus está orquestrando ativamente a história. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24, Pedro prega no dia de Pentecostes e diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas que homens iníquos o crucificaram. Perceba como Pedro mantém em tensão 2 verdades. A soberania absoluta de Deus, que planejou a morte de Cristo, e a responsabilidade humana daqueles que cometeram o crime. Ambas são verdadeiras. Ambas coexistem. E é exatamente essa combinação de soberania divina e responsabilidade humana que opera em todas as circunstâncias da nossa vida. Você pode estar passando por algo agora que foi causado diretamente pela escolha pecaminosa de outra pessoa. Uma traição, uma injustiça no trabalho, um abuso sofrido no passado. Deus não cometeu aqueles pecados. As pessoas que fizeram são responsáveis e prestarão contas. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, está tomando até mesmo aquelas escolhas malignas e tecendo-as em seus propósitos maiores para a sua vida. Ele está trazendo cura onde houve ferida, está produzindo caráter onde houve trauma. Está preparando você para ministérios futuros, onde sua dor passada será transformada em instrumento de consolo para outros. No segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo chama Deus de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer angústia. A dor que você está enfrentando hoje pode ser exatamente a ferramenta que Deus usará amanhã para alcançar alguém que está desesperado e precisa saber que existe esperança real.
A segunda metade de Romanos 8:28 especifica que essa promessa é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado não é um convite casual que podemos aceitar ou rejeitar de acordo com nossa vontade. É um chamado eficaz. É Deus operando regeneração em um coração morto espiritualmente e trazendo essa pessoa à vida em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Esse trazer não é uma sugestão. É uma ação poderosa de Deus que remove a cegueira espiritual, quebra a dureza do coração e capacita o pecador a responder em fé. Todos aqueles que foram chamados dessa maneira virão inevitavelmente a Cristo. E todos aqueles que vêm a Cristo foram chamados pelo Pai. O propósito segundo o qual fomos chamados não é um propósito que inventamos, não é nosso plano de vida, não são nossos sonhos pessoais. É o propósito eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo. Paulo desenvolve isso nos versículos seguintes, 29 e 30 de Romanos 8, onde ele apresenta a corrente de ouro da salvação. Aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba a progressão. Ninguém é perdido no caminho. Todos aqueles que foram conhecidos por Deus desde a eternidade passada serão glorificados na eternidade futura. Esse é o propósito inabalável de Deus. E é por isso que podemos ter certeza absoluta de que todas as coisas estão cooperando para nosso bem. Ser chamado segundo o propósito de Deus significa que sua vida não é uma série de eventos aleatórios. Significa que existe um plano divino sendo cumprido, que você foi escolhido para fazer parte da família de Deus, que sua salvação não depende de você conseguir se manter fiel por suas próprias forças, mas de Deus completar a obra que começou em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." Deus não abandona suas ovelhas no meio do caminho. Ele não inicia um projeto de salvação e depois desiste porque ficou difícil. Ele persevera conosco. Ele nos sustenta. Ele garante que chegaremos ao fim. E é essa certeza que transforma completamente nossa perspectiva sobre o sofrimento. Se Deus está comprometido em nos levar até a glória final, então cada dificuldade, cada prova, cada momento de dor é parte do processo de nos preparar para aquela glória. Nada é desperdiçado. Tudo tem propósito. Romanos 8:28 foi sequestrado pela teologia da prosperidade e transformado em uma promessa de sucesso material. Pregadores ao redor do mundo usam esse versículo para garantir aos seus ouvintes que se eles tiverem fé suficiente, todas as coisas vão dar certo financeiramente, profissionalmente e fisicamente. Que a doença será curada, que o negócio vai prosperar, que o casamento será restaurado. Mas essa interpretação ignora completamente o contexto. Ignora o fato de que Paulo está falando sobre sofrimento. Ignora que o bem para o qual todas as coisas cooperam é conformidade à imagem de Cristo, não conforto terreno. Quando você pega esse versículo e o usa para justificar um evangelho de saúde e riqueza, você está fazendo violência ao texto. Está retirando dele o peso teológico e transformando-o em superstição religiosa. Outro problema comum é usar Romanos 8:28 para negar a realidade do mal. Algumas pessoas citam esse versículo quando algo terrível acontece e dizem: "Ah, mas foi bom, porque tudo coopera para o bem." Isso é insensível, é teologicamente raso e machuca pessoas que estão sofrendo. Quando alguém perde um filho,
Não é o momento de citar Romanos 8:28, como se aquilo explicasse tudo e resolvesse a dor. A perda é real. A dor é legítima. O luto é necessário. O que Paulo está dizendo não é que devemos negar a dor ou fingir que o mal não existe. Ele está nos convidando a confiar que Deus é capaz de tomar até mesmo as coisas mais terríveis e, eventualmente, ao longo do tempo e da eternidade, fazer com que elas cooperem para um bem maior. Mas isso não acontece magicamente. Não acontece imediatamente e não elimina a necessidade de chorar com os que choram, conforme Paulo mesmo ordena em Romanos 12, versículo 15. Existe também uma distorção passiva desse versículo. Algumas pessoas o usam como desculpa para não agir, para não lutar contra a injustiça, para não buscar mudanças necessárias. Dizem: tudo vai dar certo no final, então não preciso fazer nada. Mas isso não é fé. É preguiça espiritual disfarçada de teologia. Deus frequentemente opera seus propósitos através da ação humana. Ele nos chama para sermos instrumentos de mudança, para lutarmos contra o mal, para buscarmos justiça, para cuidarmos dos vulneráveis. Tiago, capítulo 2, versículo 17, é claro: a fé sem obras é morta. Confiar que Deus está operando todas as coisas para o bem não significa cruzar os braços e esperar passivamente. Significa agir com confiança, sabendo que Deus está trabalhando através das nossas escolhas, dos nossos esforços e até dos nossos fracassos para cumprir seus propósitos. Romanos 8:28 não é uma licença para a passividade. É uma base para a coragem ativa em meio às incertezas da vida. Paulo não separou Romanos 8:28 dos versículos seguintes por acaso. Os versículos 29 e 30 revelam o fundamento teológico da promessa feita no versículo 28. É impossível entender plenamente como todas as coisas cooperam para o bem sem compreender a doutrina da predestinação. Paulo escreve que aqueles que Deus conheceu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse conhecimento prévio não é apenas Deus sabendo antecipadamente quem iria crer. É um conhecimento relacional, íntimo, eterno. É Deus colocando seu amor sobre pessoas específicas antes mesmo que elas existissem. Jeremias capítulo 1, versículo 5, registra Deus dizendo ao profeta: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Esse conhecer é escolher, é amar, é destinar para um propósito específico. A predestinação assusta muitas pessoas porque parece eliminar a liberdade humana. Mas a Bíblia não apresenta isso como um problema. Apresenta como um consolo. Se sua salvação dependesse da sua capacidade de escolher corretamente, de perseverar fielmente, de manter-se firme por suas próprias forças, você não teria esperança. Nossa natureza caída é incapaz de buscar a Deus por iniciativa própria. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11 dizem claramente: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não tivesse escolhido nos amar primeiro, se Ele não tivesse predestinado um povo para a salvação, ninguém seria salvo. Todos permaneceriam em rebelião. A predestinação não é Deus sendo injusto ao escolher alguns. É Deus sendo misericordioso ao salvar alguém quando todos merecem julgamento. Entender que você foi predestinado, que foi escolhido segundo o propósito eterno de Deus, transforma completamente a maneira como você interpreta as circunstâncias da vida. Se Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo, se Ele planejou sua salvação na eternidade passada e garantiu sua glorificação na eternidade futura, então nada que acontece no meio do caminho pode frustrar esse plano. Nenhuma provação é forte demais.
Nenhum inimigo é poderoso demais. Nenhuma circunstância está fora do controle de Deus. É por isso que Paulo pode dizer com tanta confiança que todas as coisas cooperam para o bem. Não porque ele tinha uma visão otimista da vida, mas porque ele sabia que Deus havia garantido o resultado final. A conformidade à imagem de Cristo não é apenas uma possibilidade, é uma certeza. Deus predestinou isso. E o que Deus predestina, Ele inevitavelmente cumpre. Nada no universo tem poder para impedir a vontade soberana de Deus. Teoria teológica é importante, mas precisa descer do nível intelectual e alcançar o coração partido. Você pode estar ouvindo tudo isso e pensando, como isso me ajuda agora? Estou desempregado e as contas estão vencendo. Meu casamento está destruído. Recebi um diagnóstico que mudou tudo. Perdi alguém que amava profundamente. Como Romanos 8:28 se aplica à minha dor concreta? A resposta não é simples e seria desonesto fingir que é. Mas existe consolo real aqui. Existe esperança sólida. Romanos 8:28 não remove o sofrimento, mas coloca ele dentro de uma moldura maior, onde ele passa a fazer sentido, mesmo quando não entendemos os detalhes. Primeiro, esse versículo te liberta da necessidade de entender tudo. Você não precisa saber por que Deus permitiu aquilo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa conseguir enxergar o quadro completo. Sua responsabilidade não é compreender os caminhos de Deus, mas confiar no caráter de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você está no meio da tempestade, pode não conseguir ver a costa, mas pode segurar firme na certeza de que existe um capitão soberano guiando o navio. Deus não te deve explicações, mas Ele te deu promessas. E suas promessas são mais sólidas do que qualquer compreensão humana. Segundo, Romanos 8:28 te ensina a olhar para frente, não apenas para trás. A dor que você está sentindo agora não é a palavra final. Deus está escrevendo uma história que ainda não terminou. O capítulo atual pode ser escuro, mas existe luz vindo. Paulo usa o tempo verbal presente quando diz que todas as coisas cooperam. É um processo contínuo. Deus está trabalhando agora mesmo, neste momento, mesmo que você não sinta, mesmo que não veja evidência, e o resultado final já está garantido. Versículo 30. Aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo usa o tempo passado para falar de algo futuro, porque na perspectiva divina já está consumado. Você será glorificado. Isso é tão certo quanto o fato de que você foi justificado. Então, quando tudo estiver desmoronando ao seu redor, lembre-se, Deus já viu o final da sua história e termina em glória. Cada lágrima que você chora hoje está sendo guardada. Cada dor está sendo contabilizada. E nada será desperdiçado. Tudo será redimido. Essa é a promessa de Romanos 8:28. Romanos 8:28 não é apenas um versículo isolado para ser citado em momentos difíceis. É parte do alicerce teológico de toda a fé cristã. É a afirmação de que Deus está no controle, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que nada escapa de seu governo providencial e que Ele é comprometido em levar seus filhos à glória final. Sem essa verdade, o cristianismo desmorona. Se Deus não é capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o bem, então Ele não é onipotente. Se Ele não tem um propósito definido pelo qual nos chamou, então Ele não é sábio. Se Ele pode perder alguma de suas ovelhas no caminho, então Ele não é fiel. Mas a Bíblia inteira testifica do oposto. Deus é supremo. Seus planos não podem ser frustrados. E sua palavra não volta vazia.
Essa promessa sustentou os mártires que morreram nas arenas romanas. Sustentou os reformadores que foram queimados nas fogueiras por pregarem o evangelho puro. Sustentou missionários que deixaram tudo para levar Cristo a lugares hostis. Sustentou pais que enterraram filhos, cônjuges que enfrentaram doenças terminais, crentes que perderam absolutamente tudo por amor a Cristo. Eles não tinham respostas para todas as perguntas. Não entendiam por que Deus permitia aquilo, mas sabiam em quem haviam crido. E estavam convencidos, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, de que Deus era poderoso para guardar o que lhes havia sido confiado até aquele dia. Essa confiança não foi construída sobre sentimentos. Foi construída sobre a revelação clara da palavra de Deus, de que Ele jamais abandona seus filhos. Quando você chegar ao fim da sua vida e olhar para trás, vai ver a mão de Deus em lugares que você nunca imaginou. Vai perceber como aquela porta que fechou te protegeu de um caminho destrutivo, como aquela demissão te levou a um trabalho onde você impactou vidas para Cristo, como aquele relacionamento que terminou te poupou de anos de sofrimento, como aquela doença te aproximou de Deus de uma maneira que nada mais conseguiria. Vai entender que Deus não estava ausente nos momentos mais escuros. Ele estava lá, trabalhando silenciosamente, tecendo todas as coisas juntas. E então você vai dizer, como José disse aos seus irmãos, que o que intentaram para o mal, Deus tornou em bem. Romanos 8, 28 não é wishful thinking. Não é pensamento positivo, não é autoajuda religiosa. É a revelação inspirada do próprio Deus de que Ele é absolutamente confiável, que seus propósitos prevalecerão e que nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.